Queridos, abra sua Bíblia, glória a Deus, no livro de Atos dos Apóstolos. Eu achei extraordinária aqui a palavra que o pastor Sérgio pregou, que essa palavra tem queimado no meu coração essa semana toda. Eu falei, olha, se ninguém falar, eu vou falar dela. Mas Deus usou o vaso. Palavra tremenda, né? Glória a Deus. Atos capítulo de número 1, primeiro. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo de número 1. Verso de número 4. Vamos ler só um verso, depois estaremos falando dessa palavra linda que o céu colocou no meu coração. Ainda bem que o pastor deixou alguma coisa para mim aqui, né? Glória a Deus. Deus é bom, irmão. Você perdeu de dar um glória, hein? Aleluia. Está escrito assim, ó: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Vamos ler o 8, só para completar, queridos. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Tome o seu assento, fica à vontade na presença de Deus. Queridos, missões é algo extraordinário. Missões é uma obra urgente. Vivemos um tempo muito difícil nesse presente século. E como o pastor Paulo Zang falava, fazendo uma análise geral, a impressão que dá é que a igreja está avançando, mas quando a gente para analisar, parece que é o mundo que está dominando, né? E o texto que Deus me deu aqui essa noite, querido, só para a gente entender um pouquinho, vai fazer a gente lembrar de Jesus. Quando ele se manifesta no corpo humano de carne, para cumprir as profecias ditas, porque Deus, na antiga aliança, tentara usar o homem para fazer dele o seu espelho, o seu modelo, mas o homem, nascido nesse corpo falho, pecador e pequenino, mortal, não conseguiu na sua totalidade a fidelidade a Deus, mas todos eles pecaram, falharam. E quando se passa toda a antiga aliança, a gente vai chegar no período interbíblico, onde Deus fica por muitos anos, mais de 400 anos, sem falar com o homem na terra, até começar os evangelhos e Jesus se manifestar, com o João Batista lhe preparando o caminho, como assim havia sido profetizado. E a Bíblia vai dizer que Jesus, após passar o seu período de preparação, aos 29 anos e meio, ou 30, como você queira, ele vai dar início ao seu ministério. Uma coisa linda, queridos, que é preciso falar, uma coisa muito importante, que os crentes atuais precisam entender, os crentes da atualidade, é que as coisas de Deus não acontecem da forma que a gente quer. As coisas de Deus acontecem da forma dele, porque Deus age diferente do homem. Quando eu olho para Jesus, eu aprendo algo muito importante só na sua vida. Jesus nasce, aparece com 12 anos, desaparece e aparece novamente, já para exercer e dar início ao seu ministério. E por que ele fica tanto tempo sem a Bíblia falar o que ele estava fazendo? Porque Deus só usa gente que se prepara primeiro, enche a sua vida de Deus primeiro, congrega primeiro, para fazer grandes obras na terra.
Nós temos, a igreja de hoje tem uma deficiência muito grande. E as pessoas vêm para a igreja e a culpa nem são das pessoas, às vezes da grande liderança de hoje em dia. Que a pessoa vem para Deus, aceita a Jesus hoje, e amanhã já diz: você tem que ir. Mas você tem que entender: soldado despreparado no campo de batalha é o primeiro que morre. Até Jesus se prepara para dar início à sua missão na terra. E eu quero liberar uma palavra de Deus para a sua vida essa noite. Pastor, pregador, mas por que Deus fez tantas promessas na minha vida e poucas eu vi elas se cumprindo? Sabe aquelas grandes promessas que ainda não se cumpriu? É porque Deus está te preparando ainda, Deus está te moldando ainda. Coisa grande só acontece na vida de gente que está preparado para viver coisa grande. Coisa extraordinária só acontece na vida de gente que está preparado para o extraordinário. Eu tenho uma palavra para a tua vida, e aonde a minha voz chegar, o Senhor está te moldando para viver coisa grande. Não reclama, não murmura. Pastor, Deus falou para mim que eu seria um missionário, já que estão falando de missão, e até hoje eu não vivi nada na área da missão. Sabe por quê? Porque Deus está te forjando, te moldando. Ele é o oleiro, tu és o barro na mão do oleiro, e quando Ele olhar com seu olhar divino e dizer: o vaso está pronto, Ele derrama azeite. E se os homens quiserem impedir, Ele tira os homens do teu caminho, porque Ele sabe quando você está pronto para viver o extraordinário. Há um processo, e uma coisa linda, irmão, eu já vou chegar aqui onde eu li, mas uma coisa linda, sabe, que eu aprendo na minha vida com Deus, que Deus gasta mais tempo te preparando do que te usando. Percebeu que é assim? Você vive uma vida inteira na igreja, servindo, sendo fiel, cantando no grupo, para lá na frente, depois de muita lágrima, depois de muita perseguição, depois de muita afronta, Deus começa a te honrar diante dos homens. Sabe por quê? Pega, se você quiser, essa palavra, porque o importante para Deus não é te ver ficar grande, o importante para Deus é te ver com raízes. Porque quem tem raiz não cai, quem tem raiz prevalece. Só para você entender como Deus está investindo tanto em você para te dar raiz. Muita gente já teve do seu lado e hoje não está, mas olha você aí, ó, porque Deus está te dando raiz para cumprir promessa depois. Oh, você crê nessa palavra, meu querido? Aleluia. Eu quero acreditar que Deus está preparando muitos, pastor Paulo Zang, para uma grande obra missionária nesse tempo, e o Senhor vai salvar muita alma ainda nesse tempo, irmão. O diabo está dizendo por aí que a igreja está vencida, perdida, está nada. Deus está preparando, daqui a pouco Ele levanta os seus anônimos. Não tem nome, mas tem raiz. Não tem nome, mas tem estrutura na presença de Deus. Eu prefiro não ter nome, ter raiz, do que ter nome, irmão, e no primeiro vento ficar pelo caminho. Porque isso dói muito na minha alma. Eu sou de uma família evangélica, então eu me criei servindo ao Senhor desde criança. Eu não me lembro nenhuma vez que papai não me levava para a igreja para cultuar, todo culto. Eu aprendi a servir a Deus. E sabe o que dói no meu coração? Muita gente que eu já vi perto de mim, hoje não estão. Porque vinha para Jesus e diz: eu quero viver o extraordinário, e não permitia, não se deixava ser moldado por Deus. Então Jesus se revela, e Ele começa a sua obra, a sua missão, e Ele separa para si discípulos. Você conhece isso muito bem. Ele vai trazendo para perto de si homens comuns, pessoas comuns, com uma vida comum, com um trabalho comum, com uma história comum como a sua. E eu acho lindo uma coisa: quem vai buscar é Jesus. Ele só toma uma decisão de ficar com Jesus, mas quem vai buscar é Jesus. Você entende isso, irmão? Quem vai atrás dos seus discípulos, Jesus já sabia quem ia buscar. Ele vai atrás de cada um, vai lá na beira do mar, busca quem está pescando, vai lá na mesa de impostos, busca quem está ali, muda. Ele vai buscar.
Sabe o que eu quero dizer para você essa noite? Quem te buscou foi Jesus. É por isso que você não pode parar, porque se Ele te buscou, Ele viu em você algo que você ainda não percebeu. Aleluias, as pessoas não perceberam, você não percebeu ainda, mas Ele já viu faz tempo. O grande homem de Deus e a grande mulher de Deus que está aí só precisando do empurrãozinho do céu. E eu acho tão lindo, irmão, o tema que foi colocado, reacendendo, né? Reacendendo, é muito forte isso, porque Deus me levou em Atos exatamente por causa disso. Reacendendo quer dizer ou algo que se apagou ou está para se apagar, algo que já queimou um dia, mas agora está virando cinzas. E quando eu olho para tudo isso, eu vejo esse texto, e eu vejo Jesus recrutando homens e acendendo no coração deles uma chama muito viva. Aleluia. Uma chama tão poderosa e viva, que fez com que cada um deles abandonasse as suas vidas para caminhar passo a passo com Jesus. Abandonaram tudo. Abandonou a sua profissão, abandonou a sua casa, para estar perto de alguém que está dizendo: mestre, eu não sei para onde que a gente vai amanhã. Fica tranquilo, amanhã eu te digo. Vocês não precisam saber para onde vai, eu guio vocês. Abandonar suas vidas, só pode que tem algo queimando dentro do peito para isso acontecer. Só pode que uma chama acendeu dentro do seu coração, de servir, de adorar, de estar na presença, de ver outras vidas sendo alcançadas. Então os discípulos são impactados por uma presença extraordinária do céu, com as palavras de Jesus, e Jesus vai recrutando para si gente comum, continua dizendo, gente normal como eu e você, que se você pegar a biografia dos discípulos, você vai ver, falharam muito, mas mesmo diante das falhas ficaram com Jesus. Irmão, antes de eu chegar no que Deus colocou no meu coração, preciso dizer algo para alguém. Se foi Ele quem te chamou, tu não pode abandonar o barco agora, porque Ele tem uma missão para você na terra. Deus não chama ninguém sem um propósito do céu sobre a sua vida. Ou alguém está recebendo essa palavra? Deus não chama ninguém sem uma missão, não do coração do homem, mas do coração de Deus para a sua vida. Eu não sei porquê, mas Deus está mandando eu dizer, pastor Sérgio, não é hora de você parar, é hora de você levantar a sua cabeça. Quem fez essa chama do evangelho crescer dentro de tua alma foi aquele que te chamou lá do monturo e transformou a sua vida. Oh glória. Que eu nunca vi um tempo, irmão, que o diabo está conseguindo arrancar a chama, apagar a chama do coração dos crentes. Nunca se houve um tempo, uma geração de crentes tão fracos na fé. Qualquer coisinha já estão desanimando, fazendo como o pastor falou aqui, indo de um lugar para o outro. Você entende isso? Mas eu preciso te dizer, quem te chamou foi Deus, e os propósitos dele, aleluia, não podem ser quebrados, nem esquecidos e nem aniquilados. Os propósitos dele estão estabelecidos sobre a tua vida, sobre a tua história. Ele separa esses homens, e esses homens criam uma expectativa ao ver Jesus, eu vou adiantar um pouquinho, ao ver Jesus se revelando a eles, realizando milagre, transformando água em vinho em Caná da Galileia, multiplicando pães, andando por cima. Eles estão andando com Jesus e vivendo milagres. E o grande problema de quem anda só vivendo milagres e vendo milagres é que ele coloca a sua expectativa só em milagre, só em milagre. E quando um crente coloca a sua expectativa só em milagre, irmão, quando ele entendeu a proposta do evangelho, ele se decepciona. Quando ele entender a proposta do evangelho, ele se frustra. E nós vamos encontrar isso nos discípulos. Estão vivendo milagre, um após o outro, mas de repente a cruz chega.
E quando a cruz chega, um olha para o outro e diz: mas ele não é aquele que vai estabelecer o seu reino na terra. Jesus olha para ele e diz: mas meu reino não é desse mundo. Eu vou ter que enfrentar a cruz. Quando Jesus começa a revelar, já chamando eles lá no Getsemane para ir orar, porque ele estava vendo que a sua hora estava chegada e que a proposta do Evangelho não era aquela que os discípulos tinham colocado as suas expectativas, eles vão se frustrar. Quando eu orava a Deus pedindo uma palavra para esse trabalho, Deus falou para mim: uma geração frustrada na minha presença, uma geração que fui eu que chamei, uma geração que eu discipulei, uma geração que eu fiz milagres. Mas quando eu revelei que a proposta do Evangelho não é só vitória, tem lágrima, tem sofrimento, tem cruz para colocar no ombro e carregar, muita gente se decepcionou, se frustrou e está voltando para trás, está recuando, porque todo mundo quer um Evangelho fácil, mas um Evangelho de luta, de prova, ninguém quer. E eu quero aproveitar essa palavra para dizer: Evangelho genuíno é com sofrimento, é com lágrima, é com perseguição, é carregando a cruz lá da tua casa nos ombros e dizer: ninguém quer servir, mas Deus me chamou para servir. Ninguém quer adorar, mas Deus me chamou para adorar. Eu coloco a minha cruz nos ombros porque eu entendi a proposta do Evangelho. Urabassuri me candarabassai. Que eu entendi. A proposta do Evangelho é sofrimento. Está entendendo, irmão? Deus está falando com alguém aqui hoje. Deus está dizendo: esse teu sofrimento é sinal que você está vivendo o Evangelho genuíno. Oh glória, o Evangelho da cruz. E fica tranquilo, Ele venceu a cruz, tu também vencerá. Ele venceu o Calvário, tu também vencerá. Você consegue adorar ao eterno Deus que fala contigo? Se Ele venceu e tu serve a Ele, acredita na proposta do Evangelho que dele, fica tranquilo, essa cruz vai passar, o sofrimento vai passar. E eu quero falar uma palavra linda: a sexta-feira da crucificação vem, mas o domingo da ressurreição também. É só você aguentar firme. Eles se frustram tanto, só para você entender, que dois pega e vai no caminho de Emaús totalmente ao contrário da vontade de Deus. Esse negócio de discípulo, de servir a Jesus, não serve mais. Ele morreu na cruz. A gente achou que ele ia ser o nosso general de guerra, ia nos fazer da gente soldados preparados para a batalha, ia reunir os judeus, ia levantar um grande batalhão de guerra, e a gente ia lutar contra Roma, ia vencer Roma, e estabelecer o reino, e íamos viver em paz. Mas quando Jesus sobe a cruz ao madeiro, todos eles se frustram. Alguns estão indo na direção contrária. Você lembra de João capítulo 21? Quando Pedro chama alguns discípulos e diz para ele: vou voltar a pescar, pai. Esse negócio aí de servir a Deus. Irmão, Deus me deu uma palavra muito séria essa noite. Tem gente com chamada que está voltando para trás. Agora recebe uma palavra: quem Deus mudou a sua ocupação, a sua história, a sua trajetória, mesmo que ele queira voltar, não consegue. Quem uma vez alcançado pela promessa, a promessa sempre viverá sobre a vida dele. E eu vou dizer mais ainda, e no capítulo 21 eu aprendo uma coisa muito linda: que quem tem chamada de Deus na sua vida, nem para desanimar, para desviar e para parar presta. Jesus vai atrás dele e traz de volta. Ah, irmão, eu vou profetizar uma palavra, porque eu sou meio doido mesmo. Eu quero profetizar uma palavra para onde a minha voz chegar, para essa geração, para a tua vida e para a tua casa. Sabe o que Deus está dizendo? Quem se afastou vai voltar. É tempo de um avivamento poderoso descer sobre essa terra. Deus vai buscar os Pedro que estão frustrados, desanimados, pensaram que a proposta do Evangelho era uma, se decepcionaram. Mas o que eu amo em Jesus é que Ele não deixa ninguém para trás, Ele vai atrás. Alabachou de canta. Se você acredita nisso, recebe essa palavra poderosa.
É tempo de missões que Deus vai começar a fazer uma obra. Não lá longe, mas lá dentro da tua casa, na tua parentela, nas pessoas que fazem parte do teu dia a dia. Ele vai mostrar que Ele é Deus. Se decepciona, irmão, mas Jesus vai atrás de Pedro. Você conhece a história. Fala com ele. E lá em Lucas, no seu último capítulo, Jesus vai falar para eles que eram para eles ficarem em Jerusalém. Capítulo 24. Porque ele estava fazendo uma promessa. Gente, eu sei que vocês estão desanimados. Mas eu vou acender a chama de novo aí. Fique em Jerusalém. Porque eu vou mandar do alto os recursos necessários para a minha igreja, para a obra missionária prevalecer na terra dos viventes. Glória. E aí nós vemos em Atos o mesmo Lucas dizendo: gente, o negócio é o seguinte: Jesus já se revelou a nós 40 dias após a sua crucificação e ressurreição. Ele nos deu as últimas instruções e Ele disse para nós que Ele quer que ficamos em Jerusalém e fiquemos esperando. E, irmão, eu quero acreditar que Jesus estava testando eles até o último, porque ficar esperando promessa é coisa que crente não consegue fazer. Ficar esperando promessa é coisa que ninguém gosta de fazer, irmão. Você vem na igreja hoje, coloca algo na mão de Deus, você já quer ver Deus mudando tudo amanhã. Ninguém aguenta ficar esperando em Jerusalém. Jerusalém é muitas coisas. Foi citado aqui pelo grande homem de Deus, pastor Sérgio. Jerusalém é muitas coisas, e uma das coisas é que em Jerusalém era o lugar onde ficava o templo. Jerusalém também é considerado como o lugar do centro da vontade de Deus. Mas deixa eu falar Jerusalém como templo. Jerusalém era o lugar onde ficava o templo, que na cultura dos judeus, o costume deles daquela época, e até hoje é assim, que tem algumas festas que todo mundo vai, de todas as regiões e cidades, para o templo adorar, sacrificar e servir a Deus no templo. Então em Jerusalém era a congregação sede. Aí Jesus está olhando para eles e dizendo: a primeira lição, antes de fazer missão, se você não viver isso, você nunca vai ser um missionário. Você tem que aprender a ficar no templo, congregando com os seus irmãos, até eu dar a palavra de ordem do alto, para você sair. Quem não congrega nunca vai ser um missionário aprovado por Deus. Quem não vive debaixo de uma liderança espiritual nunca vai ser um homem aprovado por Deus, nunca vai ter um ministério aprovado por Deus. Olha Jesus ensinando: eu vou te dar o primeiro ensinamento, fica me servindo no templo, que do templo eu vou orientar a minha igreja, e essa igreja que eu vou levantar vai ser uma igreja poderosa na terra. Eu vejo um negócio aí, irmão, eu vou ter que falar aqui, né? Rapaz, tem gente querendo ganhar o mundo inteiro, mas não congrega, não respeita a liderança, não tem pastor nenhum. Estou fazendo missão, estou fazendo a obra de Deus. Vai aprender a congregar primeiro, porque quem congrega, quem está diante do altar, é do altar que sai resposta, é do altar que sai direção, é do altar que Deus mostra o caminho, irmão, é do altar que Deus te fortalece, é do altar. Primeiro ensinamento é: vai para o templo congregar com os discípulos aí. Se reúne todo mundo e vão congregar. Ficar em Jerusalém, no centro da minha vontade, esperando eu falar, esperando eu cumprir a promessa. Aí o texto vai dizer que Jesus sobe, só para mim terminar, Jesus sobe, eles pegam a palavra e a promessa que já tinha sido dita antes, Lucas só lembra eles, e no verso 12, eles voltam para Jerusalém, fazendo exatamente aquilo que Jesus tinha mandado. Quem não presta para obedecer, irmão, não presta para a obra de Deus. A obra de Deus começa com obediência.
Obra missionária começa com obediência. Na verdade, tudo na presença de Deus é com obediência. Quem não sabe obedecer a Deus, ao seu pastor, à sua igreja, não serve para viver um grande chamado de Deus, uma grande obra de Deus e uma grande experiência do céu na sua vida. Não serve. Lá em Mateus 14, 22, os discípulos só vão viver algo extraordinário do céu na sua vida, porque Jesus olhou para eles e disse: entra no barco e vai para o outro lado que eu vou ficar aqui. Rapaz, não quer ficar com ele, mas ele está mandando a gente ir, vamos ir. A gente é discípulo obediente. Aí eles entram no barco, vão lá no meio, vem o vento contrário, diz o texto, o barco começa a balançar, aquele negócio todo, nós vamos morrer. De repente Jesus vem caminhando por cima das águas, dizendo: quem é obediente não morre afogado. Aleluia, crente obediente à voz de Deus. O barco pode estar balançando, o vento contrário pode ser forte, a tempestade pode ser grande, mas quem manda na sua vida ainda é Jesus. Quem está na direção da sua vida ainda é o Espírito Santo. Você acredita no que esse pregador está falando? Deus está dizendo para mim, no meu coração, está testificando, dizendo: eu estou levantando uma geração de gente obediente à minha voz. Eu vou falar da glória, vão receber na terra, e eu vou fazer uma grande obra nesse lugar. Obediência, irmão. Aí para terminar, eles ficam em Jerusalém, porque foi Jesus quem mandou. Engraçado que no verso 14 diz que eles estão unânimes, unidos, unidade. Ninguém consegue ganhar almas para Jesus sozinho. Por isso que Paulo teve que ir com Barnabé, depois teve que ir com Silas. Por isso que Jesus teve que recrutar discípulos. Ninguém faz a obra sozinho. Então, se você não tiver comunhão com seus irmãos, você não serve para fazer a obra de Deus, porque Deus vai ter que colocar alguém do teu lado para fazer a obra contigo. Quem vive de contenda não serve, irmão. Como Deus vai colocar alguém do lado dele para fazer a obra, para fazer a missão? Serve. Tanto, eu vou pegar agora um gancho no texto que você leu. Sabe lá em Atos 16, na segunda viagem missionária, quando Paulo falou para Barnabé: vamos para a segunda viagem, vamos lá visitar as igrejas lá e tal. Aí eles já tinham se desentendido, porque João Marcos abandonou na metade do caminho, na primeira viagem. Aí Paulo olhou para Barnabé e disse: não vai dar. E Barnabé está dizendo: eu quero levar João. Ele está dizendo: não vai, João já abandonou, a gente vai abandonar de novo. Eu não vou levar quem abandona o barco no meio do caminho. Ah, meu Deus do céu. Irmão, você não está conseguindo viver o que Deus tem, porque fica levando gente que não tem propósito. Anda com gente que tem propósito, que tu e ele vão viver as promessas do Senhor na sua vida. Anda com gente que tem a mesma fé que você tem, que você vai ver. A gente não vai ganhar Cascavel, a gente vai ganhar o Paraná para Jesus, porque Deus nos dará nas nossas mãos. Aí ele olha e diz: rapaz, com contenda, obra missionária com contenda não dá. Então você acha alguém para você ir, que eu vou achar alguém para mim ir. Aí ele recruta Silas. Então, irmão, crente contendeiro não serve para a obra de Deus. Jesus vai mudar a sua vida. Jesus vai fazer uma obra em você. Vai mudar você primeiro. Antes de você querer ganhar os outros, você precisa ser mudado primeiro. Mas o Espírito Santo vai te visitar. O Espírito Santo vai entrar no seu coração e vai começar a obra. Você está querendo: Jesus, me leve, eu quero ir. Deus está dizendo: eu vou mudar você primeiro. Quando você estiver pronto, aleluia, eu te levarei, te enviarei e te usarei. Para terminar, eles estão unidos, e isso é tão poderoso, irmão, que ninguém vence sozinho. Você lembra lá do Êxodo 17, quando o povo entra em contenda, aí a Bíblia diz que Deus fala para Moisés: toca na rocha, vai sair água, né? Aí os amalequitas, aproveitando a contenda, se levantam contra eles. Aí Moisés diz: mas o que a gente vai fazer? Aí a estratégia é: Moisés, Arão e U vai para o monte orar, Josué reúne os homens e vai para a peleja. Aí a Bíblia diz que enquanto Moisés orava com as mãos levantadas,
Josué vencia o inimigo no campo de batalha. E agora você me diz, quem venceu os amalequitas? A oração de Moisés ou a espada de Josué? Quem venceu foi o grupo que estava unido. Um orando, o outro com a espada, aleluia, o outro dando suporte para Moisés. Você está entendendo, irmão? Eu quero profetizar que Deus está repreendendo o espírito de contenda do meio da igreja brasileira, do meio das nossas igrejas. Esse espírito de contenda está impedindo a obra de Deus avançar, mas o Senhor vai limpar o coração da igreja do Senhor, e a obra do Senhor vai desenvolver. E eu profetizo que 2019 ganharemos muitas almas para o reino de Deus. Só quem concorda com essa palavra adora ao eterno e poderoso. Termina agora, que a hora foi embora. Estão unânimes. Não vai dar tempo de eu terminar, eu vou parar por aqui. Unidos em oração, que foi falado aqui. Pastor, eu quero que Deus me use, eu quero que Deus me levante, eu quero que Deus me envie, mas não ora, vai ficar esperando, irmão. Deus só se revela na vida de crente de oração. Deus só entra em grandes batalhas por você quando você tem um nível de intimidade com Deus. Foi por isso que Herodes não conseguiu matar Pedro, porque a igreja foi por o cantinho da oração e disse: ele prendeu o nosso irmão, mas a gente tem uma arma poderosa. Os nossos joelhos ainda movimentam o céu. Os nossos joelhos ainda movimentam o céu. Sabe o que Deus está dizendo, irmão? Tem muita alma, tem muito missionário que Deus ainda vai levantar. Mas primeiro, aprenda a congregar, aprenda a servir com seus irmãos, aprenda a viver em união, aprenda a buscar a face do Senhor, porque quando isso acontecer, Ele te reveste do Espírito Santo, Ele te reveste da capa do Espírito Santo, e você está um soldado preparado para ganhar muitas almas para o reino. Isso é tão profundo, eu termino agora, porque Pedro, depois que foi revestido, que o vento impetuoso invadiu a casa com os 120 crentes, aquele Pedro que lá do João 21 está dizendo: você é pescador. Ele já fica tão cheio do Espírito Santo que ele já sai: eu vou pregar. A chama acendeu de novo no meu coração. Esse negócio de pescar já ficou no passado. Jesus mudou a minha vida. Eu sou ganhador de almas. Eu vou pregar o Evangelho. 3.000 almas ele ganhou. Fica de pé comigo, nós vamos encerrar. Oh, glória. Deus está levantando missionários, irmãos, nesse tempo. Deus está levantando a sua vida. Oh, glória ao nome do Senhor. Sabe por quê? Ainda tem aqueles que são fiéis ao Senhor. Enquanto o diabo está gritando por aí derrota, Deus está dizendo: eu vou começar a levantar os meus, que vai surpreender muita gente que pensa que mas não é. Mas eu conheço quem é de oração, eu conheço quem tem intimidade com o meu Espírito Santo. E eu termino essa mensagem dizendo: o Senhor vai acender a chama no coração de muito vaso escolhido, que já não ouve mais a voz de Deus, já não sente mais o toque do Espírito Santo, mas para a vergonha do diabo, vem uma avalanche de glória do céu por aí, que vai incomodar muita gente que está prostrado, que está parado. Eu profetizo, pastor, um tempo de muita reconciliação de vidas na presença do Senhor. Esse propósito desse trabalho é poderoso. Deus está dizendo: eu vou reacender. O inferno não para a obra que eu iniciei. Aquele que começou a boa obra há de concluí-la. Então levante as suas mãos que nós vamos orar agora. Deus de poder e graça, a sua palavra foi apregoada essa noite, Deus.
Senhor, eu creio, Pai, no novo templo para a igreja brasileira, para a igreja de Cascavel, para a igreja do Paraná. Eu profetizo um reavivamento nos corações, ó Pai. Eu profetizo crentes que já não tinham mais força de dobrar o joelho para te buscar na madrugada, voltando a falar contigo, voltando a vir para os cultos, a cultuar, a adorar o seu nome. Oh meu Deus de poder, levanta os teus missionários da última hora, levanta os teus ungidos da última hora. Senhor meu Deus, aviva a tua obra. O Senhor não deixa ninguém para trás. Eu sei que tem muita gente ferido, meu Deus, se frustrou no evangelho, se feriu no evangelho, mas tu és o Deus que sara, tu és o Deus que restaura, tu és o Deus que levanta. Faz esta obra poderosa, Espírito Santo. Pai, no nome de Jesus nós cremos, te glorificamos, esperamos por essa promessa, no nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos, que Deus abençoe a sua vida. Pastor Paulo Zang, muito obrigado pela confiança, que os céus possam recompensar. Deus abençoe.